Esse é o programa Eclésia. Estamos conversando com o padre Wander Maia sobre o mal, sobre a luta contra o mal, a presença de Nossa Senhora na luta e a eficácia na invocação da Virgem Maria na luta contra o mal. E a gente começou na primeira parte do programa falando justamente sobre entendendo um pouco mais a ação demoníaca, o que a igreja ensina sobre a existência e a presença do demônio, como a gente deve entender, em poucas palavras, foi resumido, porém foi, acredito, necessário para que a gente possa continuar a partir do ponto onde paramos, justamente entrando agora propriamente dito em detalhes, em coisas relacionadas ao culto à Virgem Maria, ao respeito, à presença, enfim, sobre a figura de Nossa Senhora. E eu já pergunto no início desse bloco para o senhor, Padre Wander, o que Nossa Senhora pode colaborar, vamos dizer assim, de que maneira e como isso acontece, para que a gente possa vencer o mal, que está bem claro que esse mal é personificado na presença e na ação do demônio. Tá certo. Eric, a primeira coisa que eu quero deixar claro é que Nossa Senhora não é mais um elemento na luta contra o mal. Certo. Desculpem até a expressão que eu vou usar. Nossa Senhora não é um acessório que ora utilizamos, sendo necessário, ora não, na nossa luta contra o mal. Nossa Senhora é imprescindível. Se queremos vencer na luta contra Satanás e as suas potências infernais, precisamos inexoravelmente da Virgem Maria. Certo. Ela é parte decisiva. A potestade que lhe foi outorgada, lhe foi dada por Deus, no momento, já começa no momento em que a concebe sem o pecado original. Que já é algo que inédito decisivo. E sempre será para a história da humanidade. Quer dizer, que não tem, sob hipótese alguma, nenhuma verga, nenhuma ferida a partir da qual o demônio possa atuar. Ok? Então, primeira coisa, Eric, ao criá-la sem o pecado original, ao criá-la para ser a mãe de seu filho, aliás, em vista, nunca nos esqueçamos que em vista da prerrogativa de ser mãe de Deus, certo, é que ela foi criada sem o pecado original, é que ela é virgem perpétua, não foi, sim, porque ela está viva, em corpo e alma glorificada no céu, e que ela é assunta, exatamente isso, ok? O senhor passou pelos dogmas marianos. Dos dogmas marianos, quatro. Resumo dos dogmas marianos. Maternidade, a Imaculada, a virgindade perpétua e a Assunção. Isso. Bem, então, em vista da maternidade divina, o Senhor lhe outorgou um poder único sobre Satanás. Até porque, como a profecia do Gênesis, lá o Gênesis 3,15, deixa claro, colocarei inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher, quer dizer, é o Senhor falando a Satanás, que a luta entre a descendência de Satanás e a descendência da mulher será decisiva e até o fim. O Senhor lhe outorga um nível de autoridade, de potestade, que combina com trazer o próprio Filho. Maria dá a luz do mundo. Ela gera e traz aquele que será a luz do mundo, que nos tirará das garras de Satanás, Eric. A pessoa e o nome de Maria para o demônio são tão ingratos, são tão nocivos, são tão perturbadores, quanto o próprio nome de Deus, e não é exagero, eu corroboro isso. Se os nossos irmãos protestantes veem isso, eles... Aí entra no outro capítulo, nós estamos falando aqui de descendências, a da mulher e a da serpente, aqui entram num capítulo à parte, sim, ok? Mas o que eu quero colocar decisivamente é que toda e decisiva potestade da Virgem Santíssima na luta contra Satanás não foi dada por ela a si mesma, não foi inventada, foi dada por Deus, corroborada desde o momento em que torna-se já traz aquele que vai destronar o demônio, que vai realmente expulsar o demônio e depois engirar-nos para Deus na santidade, que é a forma de vencer a Satanás, sim, por excelência. Não há outra via. Sobre isso, nós vamos desdobrar aqui um pouco. E posso dar nós vamos tratar depois de exemplos, mas... Claro. Um caso de um exorcismo que aconteceu na França. Tá. Há uns dois séculos, foi reportado que num determinado momento, é claro que o exorcista ele tem um discernimento. Ele está ali preparado, né? Ele está preparado para aquilo. E assim, olha, categorias de discernimento, claro que o Espírito Santo, acima de tudo, conduz. Mas as categorias ordinárias
Extraordinariamente, o Espírito Santo conduz. Certo. Mas as categorias ordinárias, correntes de discernimento sobre a ação do demônio e como combatê-la, quem dá é a igreja. Certo. Nenhum exorcista vai inventar ali na hora um método, uma tática, uma metodologia, quer dizer, conduzido pelo Espírito Santo, Eric. Claro que o Espírito infundirá ciência do que está se passando e lhe dará discernimento sobre aquela realidade. Mas é bom a experiência e a prática ajuda. Ok? Esse exorcista, num determinado momento, teve entendimento que o demônio é o pai da mentira. Mas por potestade de Deus, para ligar ele à morte, fala isso muito claramente, ele está obrigado a proclamar aquilo que Deus ordena e ponto final. Certo. Bom, num determinado momento o exorcista, ele inquire, ele questiona, ele pergunta ao demônio, não ao possesso, Certo. mas ao demônio, e não era um demônio por sinal, hein? Era uma legião, Eric. Certo. Qual nome lhe era mais terrível? E ao escutar qual nome o fazia sofrer mais, se era o nome de Jesus ou de Maria. E não acusam porque aqui não tem nada de blasfêmico. Aqui é o que o Senhor fez. Ele confessa que o nome de Maria lhe trazia mais horror e mais sofrimento do que o nome de Jesus. Só que aí, é claro, não dava para deixar por aí, porque daria margem para uma interpretação errada. Certo. Ah, não, isso aí é idolatria. Então, que... Não, aí, olha o discernimento do exorcista, que ele chega e diz, mas como? Se Jesus é Deus e ela é uma criatura? Porque todas as vezes que escuto o nome de Maria, eu sei que na sequência vem Jesus. Tá claro. Acabou. É a lógica perfeita. Acabou. É o confronto, né, Padre Acabou. Wander? Me desculpa me animar Não, aqui mas agora, tá certo. mas... Né? É o confronto da extrema arrogância, do extremo orgulho, com a extrema obediência, com a extrema humildade, né? Inveja e orgulho são as duas qualidades do demônio, né? Suas duas pessimidades maiores. E da Virgem Maria, por excelência, é o quê? A humildade e o amor. Não é, Eric? É bonito isso, porque... Não, isso é belo, isso é decisivo. Eu ia perguntar na sequência justamente isso. Que poder é esse, né, que a Virgem Maria tem? Sendo ela criatura, né? Ela é criatura. Assim como os anjos também são criaturas de Deus, como a gente já aprendeu, apesar que alguns desses anjos optaram por ver longe da graça do próprio Deus que o criou, a gente está falando de criaturas. Como que pode uma criatura ter tanta poder sobre outra criatura também, né? Então, vamos resolver isso, Eric? Por si mesma não pode nada. Certo. Queridos, fiquem em paz. Esse é o credo católico que está contido na revelação, nas Escrituras e na nossa infalível tradição. Não adianta vir com acusação barata, não tem fundamento. O que acontece é que anunciamos que Maria por si mesma, nossa Santíssima Mãe, por si mesma não pode nada. E nada é nada. O que é Maria diante de Deus? Maria de Deus, diante de Deus, é uma gotícula na palma de sua mão. A mesma infinitude, ponto, Eric. Deus é infinito em relação a ela, mas ela é a obra-prima de Deus. Ela é o desvelo do seu coração. Tudo o que ele tinha de melhor, ele colocou nela. Aquela ideia de São Luís Maria de Montfort, que Deus juntou todas as águas e nomeou-as oceano, ou mar. Bonito isso. E juntou todas as graças e nomeou-as Maria. Né? Juntou todas as águas, mar. Juntou todas as graças, Maria. O que acontece é que toda a potestade que Maria possui foi dada por Deus, não foi usurpada, não. O demônio é que quis usurpar o poder de Deus, quis solapá-lo, quis roubar. Ela é humilde serva. Já pegou o exorcismo de Leão XIII, Eric, o pequeno exorcismo de Leão XIII? Essa oração é famosa, né? A gente encontra em muitos livros por aí. Esse pequeno exorcismo de Leão XIII, a gente não deve confundir com o ritual de exorcismo da igreja, né? Uma coisa é o ritual de exorcismo, outra coisa é o pequeno exorcismo de Leão XIII, que é mais diretamente uma invocação a São Miguel Arcanjo no início, né? E depois lembra toda a história de salvação, os patriarcas, os profetas, etc., que não é a mesma coisa. É mais comum a gente ver esse tipo de oração quando a gente pensa em material sobre orações de libertação, né, Padre Wander? Perfeitamente. Quando, num determinado momento, a oração chega ao seu ápice, ao seu ponto mais alto, ela recorre à mediação da Virgem Santíssima, que por sua incomparável humildade esmagou a tua muito orgulhosa cabeça.
Ou seja, cabeça não no sentido físico, o demônio não tem corpo. A tua muito orgulhosa pretensão. Entendi. É aqui, Eric. Entendi. Ok? De tornar-se igual a Deus. Maria nunca quis, e nem agora estamos em Maria, Sim. e nem quererá sequer, sob hipótese alguma, ser citada em algo comparativo ao com Deus. Maravilhoso, único, Muito. por isso tão exaltada, porque nela reside toda a virtude, toda a excelência da virtude dada, colocada por Deus, de tal maneira que Deus, na sua ciência perfeitíssima, na sua onisciência, sem margem de erro algum, pode coroá-la como rainha de toda a criação, incluso de toda a criação significa dos anjos, porque sabe que dela não virá nada que sequer possa arranhar ou passar perto da tentativa de tentar usurpar-lhe a glória ou a sua majestade. É uma honra que... Não sei, fui claro, Eric. Claro, claríssimo. É uma honra que faltaria até palavra para a gente descrever tamanha honra que a Virgem Maria recebeu. Mas, por outro lado, a escolha foi de Deus. Dada por Deus. A escolha foi de Deus. Deus onisciente. Deus sabedoria eterna. Quer dizer, falar que Deus, em alguns dos seus atos, errou ao planejar ou ao cumprir aquilo, aí sim, isso é uma blasfêmia e uma heresia gravíssima. Né? Claro, claro. Porque em Deus não existe o erro, em Deus não existe o mal, em Deus não existe imperfeições. Portanto, tudo aquilo que Deus fez, se tudo o que Deus fez é bom, fez o sol bom, fez a lua boa, imagina naquela que traria o seu filho ao mundo, Eric. Traria o seu filho, bom não, boníssimo, superlativamente, há uma potência única, não? Não poderia ser 1 milímetro menor do que é, né? Não tinha como, né? Guarde essa expressão. Em sua incomparável humildade, pisou a muito orgulhosa cabeça da serpente. Ou seja, a incomparavelmente orgulhosa pretensão do demônio de substituir a Deus. Claro. E é o que ela continua fazendo. Pensem nisso comigo, Eric. Acho que todo mundo nessa noite deve estar convencido de que o que a Virgem Santíssima continua fazendo na luta contra o mal é pisando a arrogante, incomparavelmente arrogante de pretensão de Satanás de substituir a Deus. Não é isso? Claro. Não está claro, Eric? Claro. Essa lógica é perfeita e não é difícil da gente entender isso. Talvez o que é difícil para a gente entender, sendo nós, pessoas comuns, que a gente não lida todo dia com esse assunto, claro, aqueles que estudam filosofia, teologia e vão para esses meios, vão acabar se interessando nisso. Mas a gente acaba tentando trazer aqui questões que a gente imagina que, de maneira geral, o público vai... Muito práticas, né? Muito simples. Quer ver? Vou dar um exemplo para o senhor. Por favor, vamos. Naquela lógica que já conversamos, sendo Maria criatura, assim como o anjo decaído também é criatura, não são onipresentes. Né? Não são onipotentes nem oniscientes. São qualidades só de Deus. Eu coloquei a questão do onipresente ou onipotente, onisciente aqui, porque é o seguinte, tudo bem, lá na prática, quem está nos assistindo, quando se sentir numa situação de batalha espiritual, ou no momento que estiver rezando contra o mal, vai invocar o nome de Maria. Mas já que ela não é onipotente nem onisciente, como é que ela vai ouvir essa oração? Como é que ela pode saber que o mundo inteiro vai rezar para a Virgem Maria, já que ela não tem essas prerrogativas que só Deus pode ouvir todas as coisas, saber todas as coisas? Como é que a gente pode entender isso? Muito boa pergunta. Eric, primeira coisa assim, todo o desdobramento da doutrina cristã, lembre-se que nos dá um entendimento por aproximação, não esgota o tema, porque isso é um mistério. A mediação de Maria, o alcance dessa mediação, as vias pelas quais essa mediação se dá, é um mistério. E como mistério não significa enigma, algo do qual nós não teremos entendimento nenhum. Certo. É muito diferente. Mistério não é enigma, ok? Mistério é algo que está maior que a gente. É algo que está acima de nós, que tem um grau de compreensão que podemos, contemplando, penetrá-lo até uma certa medida, mas chega uma hora que ele nos envolve, porque ele é incomparavelmente maior que nós. Certo. Se nós conseguíssemos englobar o mistério, ele deixaria de ser um mistério. E ele já estaria submetido a nós. Mas porque grandiosamente e porque deriva de Deus, ele é incomparavelmente maior do que nós, ele nos traz para dentro dele, nos permite irmos até um certo momento da sua compreensão, mas depois ele nos envolve numa atitude silenciosa de contemplação, de admiração da sua beleza e grandeza e nada mais. Isso diz respeito ao que faz parte do cânon
da mediação de Maria sem ser onipotente nem onipresente. Deus, pelo seu poder, faz com que ela participe incondicionalmente, de uma forma única, exclusivamente única, em relação a todos os santos, do ser canal de graça, do ser ponte, mediação entre nós e Ele, de uma forma intensa, exclusiva, única, que pelo seu poder é possível, porque Ele tudo criou. Ele pode estabelecer, Ele pode realizar. Então, essa participação na sua... essa participação, essa mediação no poder infinito de Deus é dado por Ele mesmo. Não sei se eu posso dar um exemplo assim para ficar claro para os nossos amigos telespectadores. Um grande santo da igreja, um grande taumaturgo da igreja, como foi Padre Pio, por exemplo. É uma criatura pecadora, mas que viveu de maneira santa. A igreja proclamou já a sua santidade, claro, reconheceu a sua santidade. Claro. E ele participava desses dons extraordinários de Deus. Claro. Então, por exemplo, quando a gente pensar em bilocação ou numa cura extraordinária, o Padre Pio participava dessa onipotência e onisciência de Deus porque o próprio Deus o permitia. Quanto mais a Virgem, então, não poderia participar. É nesse sentido? Os três atributos, sem dúvida, Eric, bem resumido, os três atributos de Deus, os três principais, a sua onipotência, Deus que tudo pode e precisa compreender, Deus que tudo conhece, tudo sabe, e Deus que está presente em tudo. Os santos, quer dizer, você resumiu muito bem, os santos, quanto mais em santidade viveram, Eric, quanto mais em santidade estavam, quanto mais cresceram em santidade, mais participavam desses três atributos de uma forma intensa. A bilocação é o exemplo prático da participação na onipresença de Deus, ok? Os milagres de cura, por Deus realizados através deles, é mais do que nunca a participação do que? Na sua onipotência. O entendimento espiritual sobre uma determinada alma, de Padre Pio confessando, a pessoa não esconde um determinado pecado, não revela, e ele anuncia o pecado que ela escondeu. É a participação na sua onisciência, porque as almas mergulhadas em Deus vão recebendo dele de uma tal forma a sua santidade e a sua glória, que cada vez mais vão se assemelhando a ele. Assemelhando não é tornar-se igual. Claro, ok? Claro. É bem diferente. Sim. Agora, se isso se dá naquelas almas que tiveram o pecado original removido pelo batismo, é claro, mas que eram pecadores. Imagine aquela criatura que não teve o pecado original e que Deus a criou com toda a excelência e perfeição dentro daquilo que é a perfeição de uma criatura. Perfeito, perfeitíssimo só Deus. Sim. E que nela colocou o que havia de mais santo, mais nobre, de melhor. Quer dizer, numa criatura que não existiu alguém que dá para comparar de tão profundo que entrou no mistério igual da Santíssima Trindade, nem por exemplo. todos os anjos e santos juntos seriam um mindinho, o dedinho mindinho daquilo que é a Virgem Maria. Nem todos os anjos e santos juntos. É exagero não se nós pensamos naquilo que é Deus, Eric. Que em Deus tudo é infinito. Então, se Ele dá uma percentualidade, se Ele dá essa expressão, pode tirá-la, não gosto, mas se Ele dá a participar na sua glória, ok? Se Ele dá a participar no seu poder por um determinado grau, isso já é muito. Imagine se Ele multiplica, se Ele aumenta esse grau a um nível, a uma potência X, que foi o que Ele fez com ela, o que isso significa na prática? Se para Ele é infinito, Ele dá algo assim para um santo, imagine se a ela Ele multiplicou isso a uma potência, a um nível muito maior, o que significa isso na prática, no concreto? Aqui só está bem claro e de maneira assim melhor esmiuçado aquilo que o senhor disse agora há pouco. Não parte dela, né? Não parte e não termina nela, na Virgem Maria. Ela não é a causa, ela é o efeito. Aí é que está. Guarde essa expressão. Maria não é a causa. Ela é, nesse sentido, o efeito. Primariamente, depois poderá ser causa de outras graças como intercessora. Aliás, a única causa não causada é o próprio Deus, né? Como já diria Aristóteles, e São Tomás de Aquino aprofundou isso na sua primeira via de prova de existência de Deus. Aliás, temos que voltar nesse assunto um dia aqui. Vamos fazer um dia? As 5 causas da prova da existência de Deus. A conversa vai longe. Padre Wander, a gente vai para o intervalo. A gente tem mais um bloco ainda na sequência. Daqui a pouquinho a gente continua falando mais um pouco sobre essa pauta que está rica no dia de hoje. Não sai daí, a gente volta já já.